Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Eu vou começar a pregação hoje e eu vou pregar para você sobre 3 episódios na Bíblia Sagrada que Jesus conta de pessoas que não foram para o céu. Então, essas mensagens, elas também tem na Bíblia Sagrada. De repente você é acostumado a escutar o pastor Mike pregando cura, pregando prosperidade, libertação, fé, mas a Bíblia Sagrada ela também tem momentos em que Jesus ele falava bastante mesmo sobre salvação. Ele alertava muito mesmo sobre a questão do céu. Uma frase do Kenneth Hagin, reverendo Kenneth Hagin, ele dizia que nós temos um céu para ser ganho e um inferno para ser evitado. E é sobre mais ou menos isso que eu vou pregar hoje. Então eu vou usar 3 parábolas, eu vou me dedicar para fazê-la mais sucinta, o que possível as parábolas, para explicar para você. Mas são 3 parábolas de pessoas que não conseguiram entrar, ou que não conseguiram ter a salvação eterna. E a primeira está em Lucas, no capítulo 12, a partir do versículo 13. Então se eu pudesse dizer hoje sobre essa pregação, seria uma pregação de alerta, né? É um alerta para nós que estamos na igreja. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13, fala assim então as Sagradas Escrituras, o entendimento aqui da palavra do Senhor, fala assim: e disse-lhe um da multidão: mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse, Jesus: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então, só você entender essa passagem aqui, o Senhor Jesus ele estava falando sobre as coisas do céu, sobre não temer o homem que mata o corpo, mas temer aquele que pode matar o corpo e colocar no inferno. E Jesus estava falando sobre coisas espirituais, e esse cidadão aqui ele vem e se atravessa. Eu até coloquei no meu estudo, ele atrapalha a pregação de Jesus, ele corta o sermão de Jesus ao meio para pedir uma repartição de bens. E o Senhor Jesus, ele, como eu disse, estava falando sobre coisas do céu e não coisas carnais. E aí Jesus ele fala para esse homem que aqui na terra, quando a pessoa ela quer uma causa humana, uma causa individual, ela tem um juiz, ela tem um repartidor. Então de coisas da terra, coisas terrestres, o homem pode ajudar. Jesus falou para ele ali no versículo 14: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então não tinha nenhuma intenção nessa interrupção desse homem na hora da pregação de Jesus, não tinha nenhuma intenção celestial, não tinha nenhuma intenção, divina, não tinha nada, em relação ao reino de Deus. O cara apenas queria que Jesus falasse com o irmão dele para repartir com ele a herança e os bens. Aí Jesus disse: se você quer fazer inventário, você quer fazer divisão de bens, de herança, eu não sou juiz, eu não sou repartidor. Então você nota já no início dessa não é parábola ainda, a parábola ele vai contar daqui a pouco, mas você nota que Jesus ele fala que quando você tem uma vontade aqui na terra somente terrestre, ele não vai te ajudar. Quando você não tem um cunho por detrás daquilo que você está querendo pedir para ele, se não tem algo celestial, ele vai te dar uma pancada. Ele deu uma pancada nesse cara: eu não sou juiz, eu não sou juiz, eu não sou advogado para fazer partilha de bens. O cara interrompeu Jesus no meio do sermão para pedir uma coisa individual própria para ele. E agora Jesus vai falar um negócio pesado, que diz no versículo 15: e disse-lhe Jesus: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Então Jesus ele vai usar agora a palavra avareza. Então dá a entender que esse cara que estava fazendo esse pedido para Jesus, ele era avarento. Avareza no grego original, eu fui estudar,
pleonexia. Essa palavra avareza, ela significa sede de possuir mais e mais e mais. Isso é pleonexia, que é no grego original a palavra avareza. E avareza era o que esse cidadão tinha. E Jesus, ele falou uma coisa ali, que ele fala assim, ó: se protejam desse sentimento, guardem-se desse sentimento, porque a vida de qualquer pessoa não consiste, essa palavra consiste, não consiste na abundância do que possui. Ele quis dizer, né, que não se resume somente a dinheiro. A nossa vida não é baseada somente nisso. A nossa vida não se resume somente a bens. Ou seja, Jesus estava falando sobre coisas espirituais. Esse cidadão começa a falar de coisas terrenas, sobre bens, repartição de bens, casa, terreno, casa, roupa, sei lá o que era, que ele queria que o irmão dele repartisse, mas eram bens. E Jesus diz: cuidado, que a sua vida, a nossa vida não se reduz, a nossa vida não se baseia somente a carro, casa, não se baseia só a coisa da terra. E ele disse: a vida de qualquer pessoa não é só isso. E aí Jesus vai começar com essa parábola muito forte. E ele diz assim, ó: e propô-los-lhe uma parábola dizendo: a herdade, a herança, né? A herdade aqui é uma herança de homem rico que tinha produzido em abundância. Então Jesus disse: eu vou contar para vocês agora a parábola de um cara muito bem sucedido sobre a face da terra. Um cidadão que teve muitas condições financeiras. Que você está querendo que eu divida, que eu mande o seu irmão dividir com você a herança. Pois eu vou te contar a parábola de uma pessoa que foi muito bem sucedida. E a Bíblia fala assim no versículo 17: e arrazoava ele entre si dizendo: que farei? Não tenho de recolher os meus frutos. E disse: já sei, farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi para minha própria alma: alma, tens depósito para muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Então você vê que esse cidadão, ele era um fazendeiro, ele era uma pessoa que trabalhava aqui com celeiros, e ele foi muito bem sucedido na colheita. A colheita dele foi uma colheita assim, incomum, e ele ganhou muito dinheiro, e ele disse: caramba, o que eu vou fazer agora? Eu estou arrebentando, eu estou sendo muito bem sucedido, já sei. Ele falou para ele mesmo, ele pensando. Quando a Bíblia fala arrazoar significa pensar com você mesmo. Ele começou a pensar: já sei, vou destruir esses celeiros que eu tenho e vou construir maiores. Depois eu vou dizer para mim mesmo: tu está arrebentando. Ele fala ali, né? Tu tens depósito para muitos bens, para muitos anos, descanse, come, bebe e folga. Ou seja, esse cara estava pensando só naquele momento, ou nessa vida somente aqui na terra. Ele estava pensando só nas coisas terrestres. E de vez em quando nós temos essa dificuldade, a dificuldade de prosperarmos, mas não esquecermos do céu, de prosperarmos e não esquecermos das coisas celestiais. A gente tem uma dificuldade extremamente grande. Nós nos apegamos com uma facilidade muito grande a apartamento, campo, carro, casa, dinheiro, condição financeira. A gente tem uma dificuldade, como Jesus está explicando, uma dificuldade de não saber, sabe, ter as coisas sem esquecer de Deus. A gente tem uma dificuldade tremenda nisso. É só a gente começar a ganhar um pouco mais, é só a gente começar a ter um pouco mais de regalia, já paramos já de ler a Bíblia. A gente já para de vir na igreja como vinha antes, já não busca mais a Deus em oração, não se consagra mais. É só melhorar um pouco que Deus vai ficando de escanteio. E era isso que Jesus estava falando aqui. E aí a Bíblia fala agora que esse cara disse para ele, né, para ele mesmo: você está arrebentando, você é o cara. Agora isso aqui é forte agora, atenção todo mundo, hein? Diz assim a Bíblia Sagrada no versículo 20: mas Deus lhe disse, o que ele disse, pessoal? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Você vê que se você fosse comentar sobre esse cidadão aqui, sem conhecer essa parábola, se você fosse comentar sobre ele, você diria assim: é isso que eu queria para mim. De repente você até almeja isso aqui na sua vida. O que você almeja na sua vida é isso aqui que você leu comigo.
de você ter muitos celeiros, de você ter muita condição financeira, de você ter condição para muitos anos, ter depósitos, sei lá, no banco, dizer: meu Deus do céu, como eu tenho dinheiro, meu Deus do céu, como eu estou bem, eu quero comprar hoje uma caminhonete zero, vai lá e compra, oh que beleza. De repente você pode dizer: é isso que eu quero para a minha vida, e Deus diz: louco. Você sabe que é uma pessoa louca? Eu cheguei a anotar na Bíblia, a palavra louco, ela significa fora de si. A palavra louco, ela significa que a pessoa ela não está com uma noção real das coisas. Você sabe que uma pessoa louca, ela está fora da dimensão real. E Jesus está dizendo aqui que Deus, ele tem outro critério, Deus, ele tem outro parecer. Então eu posso acabar me enganando com isso, que eu pensar sobre a face da terra que eu estou bem, e eu não estou bem, eu não estou bem, eu não estou legal. Porque para Deus, tudo aquilo que a gente tem, apartamento, por mais luxuoso que seja, uma caminhonete, um carro do ano, ou um carro, sabe, desses futuristas do dia de hoje, ou você se vestir com as melhores roupas, você usar os melhores perfumes, isso não é uma coisa que para Deus é muito importante. Deus, ele chama essas coisas que nós temos, que nós gostamos muito aqui sobre a face da terra, Deus chama de coisas. E não tem como nós agradarmos a Deus com isso. Por que nós não temos como agradar? Porque no Evangelho de São João, capítulo 4, versículo 24, olha para o teu irmão e diga assim: então a ótica divina é outra. Você concorda? Quem concorda que a ótica divina é outra? Então você não diria que esse cara é louco, você diria que esse cara é rico. Você não diria? Você não diria assim: ó, esse cara é louco. Não, você diria: esse cara é rico. Louco você chama aquelas pessoas que estão no manicômio. Você não fala: não, esse cara aqui é louco, esse cara está fora de si. Mas você vê que para Jesus é diferente. Ah, pastor, eu pensei que o senhor ia pregar hoje sobre cura divina. Não, também tem cura divina na Bíblia, mas essa parábola quem está falando é Jesus. Jesus está falando: cuidado, que você pode acabar se confundindo com as coisas. Você está vindo para a igreja, vai começar a prosperar, Deus vai começar a abrir as portas. Deus, ele quer que você seja bem sucedido, ele deseja que você seja um filho amado, que glorifique ele em todas as partes. Mas você tem que cuidar, daqui a pouco você começa a ficar louco e você começa a esquecer dele. E aqui que eu ia falar para você, porque que o critério divino é outro. Porque Deus, ele é carne, Deus, ele é de tijolo, Deus, ele é de ferro, Deus, ele tem um cheiro bom de perfume. Não, Deus, ele quer o quê? Cuidado. Deus não tem nada a ver com casa, Deus não tem nada a ver com carro, Deus não tem nada a ver com roupa e nem com perfume. Deus, ele é espírito. E a gente esquece disso de vez em quando. Você pode ter o que você quiser, você pode ser uma pessoa bem sucedida, você até pode correr atrás disso, não tem problema, você pode até ir atrás. Pastor, eu vou me dedicar para sustentar minha família, parabéns. Mas não esqueça de uma coisa, que por mais próspero financeiramente que você seja, Deus é espírito e importa, a Bíblia diz que é necessário, e é necessário que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Nunca esqueça disso. Você nunca pode dizer, atenção todo mundo agora, você nunca pode dizer que a pessoa que está bem financeiramente, ela está agradando a Deus. Você escutou o que eu falei agora? Não é porque uma pessoa tem pouca condição financeira que ela está de bem com Deus. Aliás, perdão, que ela está de mal com Deus. E uma pessoa que tem bastante dinheiro, ou que está arrebentando sobre a face da terra, que ela está de bem com Deus. Nossa, aquele está próspero porque Deus está abençoando, e aquele está pobre porque Deus está amaldiçoando. Esse era o pensamento dos fariseus da época, que quem tinha condição financeira estava de bem com Deus, e quem não tinha, não estava de bem com Deus. E isso é um engano nosso. Agora também, claro, obviamente, que uma pessoa pode ter as duas coisas, e diga aleluia, né? É ou não é? Você pode ter as duas coisas. Você pode ser uma pessoa próspera e não esquecer de Deus. Já esse cara lá se confundiu. Volta lá, onde nós estamos em Lucas capítulo 12. E eu pergunto para você, eu vou usar essa palavra aqui para perguntar para você. Mas Deus disse: louco, você está fora de si, cara. Você está pensando em muitos bens para muitos anos, você está pensando em muita coisa, você está pensando em ser o cara? Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? E essa noite, irmão, se hoje for o teu último culto? Eu fiquei pensando nisso ontem à noite. E se de repente eu estou pregando hoje o último culto aqui de alguém?
Não, pastor, eu sou novo. Eu já fui em velório de gente nova. Quem já foi em velório de gente nova? Eu também já fui. Já fui em velório de pessoa nova. É uma choradeira. Ai, mas não viveu o que tinha que viver. Acabou. Agora o problema é, você está, a palavra preparado ali, ó. Esta noite pedirão a tua alma. E o que tu tens? Preparado. Esse cara só se preparou para o dinheiro. Esse cara preparou, quem sabe, um futuro para os filhos. Ele preparou, sei lá, ele preparou a faculdade para os filhos. Não tinha faculdade naquela época, para você entender. Mas ele preparou uma caminhonete, ele preparou uma casa, ele preparou tudo. Mas ele não preparou a alma. E eu tenho que estar preparado, irmão. Você tem que estar preparado. E se esta noite, Jesus está dizendo, e se hoje, se esta noite, ou se essa manhã, quando acabar o culto, você morrer, irmão, se acabar daqui a pouco, se daqui a pouco acabar o teu tempo. Tem gente aqui na igreja que está com 60 já, 70. Tem gente que está com 40, 50. Você está se preparando? Sim, pastor. Pastor, eu estou fazendo uma faculdade. Eu não estou falando disso. Pastor, eu estou trabalhando em 3 empregos. Não estou falando disso. Pastor, eu fiz uma colheita que arrebentou. Não estou falando disso. Isso não impressiona a Deus no dia do juízo. No dia do juízo isso não vai impressionar o Senhor. Que você fez advocacia, que você fez medicina, que você foi uma pessoa que todo mundo onde você passava, as pessoas diziam assim, vai ser o fulano, aquele lá rico, aquele rico lá. Não é isso que Deus quer. Você pode ter isso, mas sem se deixar de preparar o resto, a alma. E essa noite vão te pedir a tua alma. Porque a gente sempre pensa que os outros vão morrer, mas um dia a gente morre também, irmão. Você concorda comigo ou não? Né? A gente pensa que a gente nunca vai morrer. Já conheceu pessoa assim que vive que parece que nunca vai morrer, nunca vai morrer. Morre. Até o Steve Jobs morreu. E morreu cedo. Quem viu falar do Steve Jobs? Até hoje você está aí com o Apple na mão. A maioria aqui, ou quase todos, tem o Applezinho na mão, né? O iPhonezinho. Ele morreu também. Não tem, irmão. Por mais magnata que você seja. E essa noite vão pedir a tua alma. O que você preparou? Você está se preparando? Você está abandonando o pecado? Você está largando as coisas erradas? Tem gente que está tomando cachaça ainda. Uma pessoa toma cachaça. Sai da igreja, ou domingão, vamos lá para a beira do rio, tomar uma cachaça saiada. Você está louco, irmão? Você está com 60 anos. 60 anos você está se embriagando ainda. Os bêbados não vão entrar. Vem para o culto, participa da Santa Ceia, vai para o rio, toma uma canha e fica bêbado de noite em casa. Você está doido? E se nessa você morre? Não, mas eu sou salvo. Quem te disse? Você está louco, irmão? Não, pastor, o senhor não pode me chamar de louco. Mas não sou eu que estou dizendo. Deus disse é louco. Não, pastor, mas eu estou bem. Deus está me abençoando, pastor. O senhor não sabe. Se eu quiser eu vou lá e tiro uma caminhonete 0 hoje. O senhor não quer uma, pastor? Não! Você está entendendo o que Deus está dizendo aqui, irmão? Louco, você está doido? Esta noite vão te pedir a tua alma e o que tu tens preparado, para quem será? E aí Deus vai falar agora no próximo versículo: assim é aquele que para si ajunta tesouros no céu e não é rico para com Deus. Você tem que cuidar. Pastor, o que seria ser rico para com Deus? Jejum, oração, consagração, santidade, leitura bíblica, meditação, vinda à igreja, evangelização. Isso é rico para com Deus. Mas eu sou rico no bolso. Eu sou rico de coisa que eu tenho. E compra isso, e compra aquilo, e compra, e glória a Deus, pode comprar. Só que não esquece de preparar o mais importante, que é o Espírito. Cuidado com isso, irmão. Vigie. Eu estava observando, quem está nos assistindo em qualquer parte do Brasil e do mundo agora, através do canal das igrejas, nós estamos em Campo Grande. Campo Grande é uma cidade próspera. Eu vi isso, desde quando eu botei o pé aqui. Eu botei o pé aqui, eu disse, caramba, uma cidade próspera, irmão. Uma cidade próspera, você vê as condições das pessoas. Ah, pastor, mas tem pobre. Pobre tem em tudo que é lugar. Mas eu vi que aqui é um lugar próspero, é um lugar bonito, chique, organizado. Eu falei, caramba, a gente tem que cuidar, que daqui a pouco a gente se ilude que a gente está bem, irmão. Porque tem 2 faculdades, porque tem carro, tem casa, e você é rico para com Deus.
Então esse cara aqui dessa passagem foi para o céu? Não, esse cara não foi. Mas na terra, diga comigo, arrebentou. Aqui na terra ele arrebentou. Devia ter até um busto do cara. Sabe o que é busto, né? É aquele obelisco que coloca assim, que só coloca a cabeça do cara com o pescoço. Esse aqui é o fulano de tal. Foi para o inferno, né? Mas aqui na terra tinha a cabeça do cara lá. Você tem que cuidar, irmão, que de vez em quando pessoas ovacionadas aqui na terra, pessoas que foram exaltadas aqui na terra, e que todo mundo olhava e dizia assim, é isso que eu queria ter para a minha vida. Se lascou, irmão. E eu não estou falando de passar 2 anos numa prisão. Eu não estou falando da pessoa, como diz o nosso querido missionário R.R. Soares, de pegar e amarrar a pessoa no meio do mato. Quem já escutou ele falando isso? Amarrar a pessoa no meio do mato lá e passar a cobra, passar a aranha, passar o bicho, o sapo mijar na perna. Não! Ele está falando da eternidade no fogo. Não é, meu irmão, não é uma brincadeira. Se eu fosse você, eu me preparava muito mais. Esse pode ser o teu último culto, e esta noite te pedirão a tua alma. E o que você tem preparado para quem será? Não, pastor, eu não vou morrer, mas como que você sabe? E se eu for? Primeira parábola já foi, agora vai engrossar o caldo. Lucas capítulo 18 agora, 16, desculpa. Lucas 16, quem quer mais? Diga em voz alta comigo assim, eu preciso pensar mais no amanhã. Quem concorda com o que eu estou falando até aqui? A gente precisa pensar mais. Você vai vir mais à igreja, vai anotar mais a Bíblia, sabe, vai vir mais para a igreja, pensar em ganhar mais a alma. Você vai começar a pensar em isso aqui está errado, isso aqui não é de Deus na minha vida. Eu tenho que tomar uma posição, eu preciso tomar uma posição mais séria do que eu posso imaginar. Lucas 16, versículo 19. Segunda parábola. A primeira já foi, pancadaça, né? Mas isso aqui é bom, né? E eu não estou pregando nada hoje de Eliseu, não estou pregando hoje de Moisés, não estou pregando hoje de Pedro, de Paulo, não, só sobre Jesus. Eu não estou falando uma coisa aqui fora do que Jesus falou, é só o que Jesus falou. Segunda parábola diz assim, Lucas 16, 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de pano. O senhor vai atacar os ricos hoje, pastor? Não, atacar não, irmão, eu quero salvar, irmão. Eu preciso salvar, irmão. Eu vejo que esse lugar aqui, que onde eu estou pregando, é um pessoal de condição. A maioria das pessoas tem carro. A maioria das pessoas aqui tem casa própria, apartamento. A maioria das pessoas aqui tem uma vida, entre aspas, boa, acima da miséria. Classe média alta. E eu não posso marcar bobeira, irmão. Não estou atacando o rico, eu estou salvando você. Tem gente bem aqui, irmão. De repente você está super felizão, porque você diz, eu tenho a minha casa, eu estou bem na vida. Você está nada. Não é isso que vai te salvar. Não, pastor, meu carro é quitado. Você está louco, irmão? Você deu um piti na cabeça. Não, irmão. Mesmo que você tenha o carro quitado, se tiver 2 casas, você pode viajar para onde você quiser. Você tem dinheiro guardado, não interessa, irmão. Você tem que pensar nisso aqui que eu estou pregando. Você tem que analisar. Morreu, irmão, acabou tudo, você escutou? Morreu, acabou tudo. Ontem à noite a Catiane foi dormir e eu dormi, depois eu acabei dormindo também, porque eu tinha meditado na Bíblia. Aí eu fui para assistir um filme, é um filme de terremoto. O filme deu um terremoto e tal. E tinha um cara no filme assim, um cara ricão, porque o meu prédio lá em São Francisco é o prédio mais alto que eu tenho, que está sendo construído, o mais alto de São Francisco e tal. E o cara veio com o jato particular dele para São Francisco, e ele estava lá, ele disse, está tudo vendido. Esse prédio que ele estava construindo, né? Ele tá tudo vendido. Mas o cara, meu irmão, ele desceu do jato dele, pegou um carro, aqueles Rolls Royce, já ouviu falar? Rolls Royce. Eu só sei o que é arroz com Rolls Royce. Tá, mas não é isso. Pô, isso não é pecado você ter, entendeu? Não é pecado, você pode ter o Rolls Royce. Mas daí ele chegou lá, eu não estou aqui, né, comentando sobre carro e coisas, mas que eu estava vendo o filme. Aí ele pegou e foi lá, daqui a pouco, irmão, começou o terremoto. Quando deu o terremoto, começou a cair o apartamento do cara, e caiu na cabeça de todo mundo, inclusive da dele. O ricão não, a pedra vai cair, não, esse é rico, vou cair no pobre. Não existe isso, não. Quando dá uma coisa, dá para todo mundo. Entendeu? Dá para todo mundo.
Aí o cara ricão lá e tal, papapá. Sabe quem depois foi salvar a esposa desse cara e tal? Era um cara que não tinha muita condição financeira, era um piloto lá de helicóptero e tal, e foi lá e salvou. Mas o que eu quero dizer para você é isso, para você cuidar, que de vez em quando a gente coloca muito o nosso coração nas coisas terrestres, muito, desperta muito para isso. Então aqui, tá, deixa o filme para lá. Depois eu falo para você o nome do filme, em off depois. Eu nem lembro o nome do filme direito. Lucas 16, 19 diz assim, ó, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. E havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Então o que você vê aqui? Fala em voz alta comigo, desigualdade. Desigualdade tremenda. Um rico, e outro pobre. Um, você vê que até o cachorro vinha lamber as chagas dele, eu acho que no versículo próximo, né? 21, ó, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Então diga assim, ó, um com saúde e dinheiro, outro sem saúde e sem dinheiro. Qual das duas vidas que você queria? Pastor, não precisa nem. Pastor Mike, eu queria ser esse cara, pastor. Eu queria ser esse cara que agora eu estaria lá na República Dominicana, aquela água azul. Agora, pastor, de deixar os meus funcionários trabalhando para mim e eu estar lá, pastor, com os pés para cima, pastor, é isso que eu quero. E Jesus, que Jesus se exploda. O que eu quero com Bíblia? Eu estou nem aí, pastor. E esse cara vivia assim. Eu queria viver uma vida assim, pastor, sabe, de rei aqui na terra. Não tem problema. Jamais você gostaria de viver a vida desse cara, esse mendigo. O cara, além de mendigo, ele tinha uma doença, cheio de chaga, e o cachorro vinha lamber as pernas dele, e ele deixava, de repente refrescava, aí lambe aí, vai. Lambia, ele, agora deu uma refrescada na minha perna essa doença. Eu duvido que você gostaria de viver isso. Só que daí, diante dessa desigualdade tremenda que você viu na Bíblia Sagrada, o versículo 22 diz assim, ó, e morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. Agora fala comigo, igualdade. Então na terra tinha, e a morte foi, isso, você viu? Na terra desigualdade, mas morrer todo mundo, morre, acabou. Morte foi igual, só que o lugar, como diz um amigo nosso, a localidade foi diferente. Que esse dia teve um pastor amigo nosso que, em vez de mandar para nós assim, ó, manda aí a localização, ele mandou assim, ó, manda aí a localidade. Tem como mandar a localidade, né, irmão? Só a localização. Mas a localidade foi diferente, irmão. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, que é uma espécie de céu. E a Bíblia diz agora, e morreu também o rico e foi sepultado. Não aconteceu absolutamente, aparentemente não aconteceu nada. Próximo versículo agora diz assim, ó, isso agora é forte, hein? Próximo versículo, você vê que a recepção foi diferente dos dois. 24 agora, né? 23? 3. E no Hades ergueu os olhos. Se ergueu os olhos, então o inferno é embaixo, não é em cima, tá? Se ele ergueu os olhos, ele está embaixo. Inferno é embaixo. E aí diz assim, ó, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, Lázaro no seu seio. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, ele conhecia Abraão, ele conhecia a Bíblia, ele clamou, ele sabia o que era oração, e a Bíblia diz aqui que ele estava num lugar pegando fogo. Quem está contando isso aqui é Jesus. Então não é conto da carochinha esse negócio de inferno, não é, irmão. Isso aqui é um lugar real, ele existe, tão real quanto o nosso aqui, e ele é tão desesperador, que se você for abrir em Marcos 9,43, Marcos 9,43, atenção todo mundo, você entender mais ou menos a gravidade do inferno, ou o peso que é, porque diz que esse cara que foi para o inferno, ele conhecia Abraão, ele conhecia o clamor, porque ele clamou, ele conhecia Abraão, falou com Abraão, só que ele estava no fogo, uma chama. E aí Jesus ele fala assim, ó, se a tua mão te escandalizar, corta, porque é melhor para ti entrar na vida aleijado, do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Olha o próximo versículo agora, aonde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ele fala de novo, irmão, você pegar uma faca
e você decepar a sua própria mão, deve doer. Você pegar uma espada ou um machado, você imagina você pegar um machado e você colocar a sua mão numa madeira, num tronco, e você pegar e fazer, você mesmo fazer com você. Você pegar e pegar um machado e cortar e decepar a sua mão. Deve doer ou não deve? Mas o inferno, Jesus diz que é muito pior. Ele fala que decepar a mão é melhor do que ir para lá. Ele não está falando para ninguém decepar a mão aqui para provar isso, né? Mas ele está falando que tem coisas que já fazem parte de mim, que já fazem parte de você, que é melhor você cortar aqui na terra, e por maior dor que você tenha, é melhor cortar esse negócio da tua vida, porque é melhor você amputar esse negócio aqui do que você ir para lá. Mas eu achei forte a questão de que ele compara o decepar uma mão, você amputar uma mão você mesmo, não é alguém botar anestesia e e tratar, vamos tirar aquele dedo, porque não sei o que, a diabetes, não está falando disso. Está falando disso aí, de você acordar no outro dia, o dedo está costurado, não, é você decepar, pegar um machado e cortar a mão, diz que isso é melhor do que ir para um lugar onde o fogo não apaga. Eu vou ler de novo, eu não sei, isso aqui não é uma coisa que eu estou inventando. Se a tua mão te escandalizar, ela está te prejudicando, corta, você tem que cortar, porque é melhor. Meu irmão, como é que é melhor? O que é uma coisa melhor? Aliás, o pior do que você decepar uma mão, mas melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo as duas mãos e ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então onde esse cara estava é um lugar real, irmão. Esse cara da parábola do Lucas 16, onde ele estava pegando fogo, era real. E o pior é que ele conhecia Abraão e conhecia também, que ele orou. Volta lá em nome de Jesus em Lucas 16, onde nós estamos. Lucas 16. E aí a Bíblia diz que ele estava lá pegando fogo. E no 25 diz assim: e disse porém Abraão para ele, porque ele começou a clamar e pedir para que o Lázaro tomasse uma posição e ajudasse ele, porque ele era rico e o Lázaro era pobre. O Lázaro tinha que estar servindo ele. Lázaro tem que fazer alguma coisa. Então disse porém Abraão, disse: filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu é atormentado. Então não se engane com quem está bem aqui na terra. Não se engana com isso, não se engana com esse negócio. Não quer dizer que o pobre vai para o céu e o rico vai para o inferno, mas você não pode se enganar, que se você está conquistando alguma coisa na terra, você vai para o céu e que Deus é contigo. Você tem que cuidar com isso, não é bem assim. Porque o rico agora está atormentado e o Lázaro está no seio de Abraão. Agora o próximo versículo agora. E outra, você viu que o Abraão pede para ele se lembrar. Te lembra? Então você vê que no inferno as pessoas elas vão ter essa questão da memória, de se recordar do que passaram. Versículo 26. Além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam nem tão poucos de lá passar para cá. Então você vê que há uma divisão bem grande. 27. E disse: rogo-te pois, ó Pai, que mandes Lázaro, pois eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então você vê claramente agora que ele está pedindo reencarnação. Ele está pedindo uma teoria espírita, ou não só espírita, budista, essas teorias místicas que as pessoas voltam. A pessoa morreu e voltou a reencarnar para avisar, né? Tipo, eu não sei se já foi lugar que eles falam de psicografia. Já foi? Então acho que você já ouviu falar. Psicografia é alguém que encarna na pessoa e fica passando lá a mensagem: estou num campo com várias tulipas, lilazes. De repente lembra você algum livro, né, que você já leu. Ele pediu isso. Ele pediu que o Lázaro reencarnasse, que ele estava queimando. Ele disse: eu não posso sair daqui, então faz o Lázaro reencarnar. Aí o Abraão vai explicar para ele agora. E disse Abraão: não, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então a teologia bíblica de salvação não é através da reencarnação. A teologia bíblica para você salvo é escutar a palavra de Deus. É isso.
Você só vai ser salvo quando você ouvir Moisés e os profetas que estão na terra, que é a Bíblia. Moisés e os profetas, ou seja, a palavra. Você tem que escutar Moisés e os profetas, a palavra, e não escutar a psicografia. Então essa é uma parábola de Jesus. E aí a Bíblia diz agora que ele vai dar um chilique, mesmo queimando, e ele vai dizer: não, Abraão, meu pai, eu não concordo, eu contesto a suficiência da pregação da palavra. Não concordo. Não concordo que as pessoas vão se salvar por ouvir. Não, Abraão. Ninguém vai ser salvo só por escutar a pregação. O cara queimando, hein? O cara está queimando. Não, meu pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Então, eu não concordo com a Bíblia, eu concordo com a reencarnação. Então você já sabe quem vai para o inferno. Já sabe quem vai para o inferno. Quem contesta a pregação. Quem contesta a suficiência da pregação da palavra de Deus. Se você não é salvo por isso que eu estou pregando, você não é salvo de outra maneira. Você não vai ser salvo de outra forma. Então se acostuma que você vai vir para a igreja e vai me escutar bastante, e assim você vai para o céu. Não concordo, tem que ter alguma coisa a mais. Tem que ter alguma coisa a mais, tem que aparecer um anjo, tem que aparecer um cara que morreu e dizer assim: ó, eu estou queimando no inferno, não vem para cá. Não. Aqui você vai ter chance através da palavra. E esse cara então não creu. E aí o Abraão vai dar uma pancada nele agora. Porém Abraão disse: olha, se eles não ouvem o pastor Michael, pastor Ângelo, o pessoal pregando aí, se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Ainda mais, olha para mim aqui, ainda mais se for rico. Aí não. Porque o rico não pensa nisso. O rico só vai pensar, não todos, tá? Mas o rico só vai pensar em salvação quando estiver lá queimando. E aí ele vai querer arrumar um jeito. Ele não vai concordar, ele vai brigar, ele vai bater de frente e tudo mais. Então você vê que mais um também não foi para o céu. Aquele da parábola lá já não foi, Lucas 12. Agora Lucas 16 o cara também não vai. Agora vamos para Mateus 25 para a gente finalizar. Agora eu vou acabar tudo. Agora se prepare que agora vai ser a tamancada final no demônio. Diga assim: vou para o céu. Deus me livre, né, irmão? A Bíblia diz que amputar sua própria mão é melhor. É melhor você amputar sua própria mão sem anestesia nem nada do que ir para o inferno. O negócio é pesado, né, irmão? Porque você já parou de pensar, irmão? E irmão, e se for essa noite, irmão? Sério. Uma vez eu escutei um grande pregador falando que ele estava enfermo. E ele era bem novo. E ele morreu. E ele pegou e ele foi caindo. Diz que ele sentiu o corpo dele, o espírito dele saindo do corpo. Ele conta, né? O espírito dele saiu do corpo. E ele começou a cair num lugar escuro. Ele foi cair num lugar escuro e caía. Ele começou a gritar. E ninguém atendia ele. Daqui a pouco uma criatura horrenda, ele falou feio, que não dá nem para descrever, veio e pegou no braço dele e puxou, como se fosse no braço dele, sentia que alguma coisa puxava ele. Aí veio uma voz do céu, que ele não entendia a língua, que falou um negócio, estremeceu, a criatura soltou ele e voltou para o corpo de novo. Aí ele foi, voltou, subiu, voltou para o corpo. Daqui a pouco de novo aconteceu a mesma coisa. Aí diz que quando ele chegava perto assim, ele disse: pastor, ele contando o livro, né? Que só podia ser os portais do inferno, porque ele escutava grito. Ele escutava ranger de dentes. As pessoas, sabe aquele barulho de ranger de dente? Muito, sabe, ranger de dentes. Ele escutava as pessoas gritando. Daqui a pouco, até a segunda vez, a mesma coisa. A criatura pegou ele, foi levando ele, gritando que ele não queria entrar. E ele sabia que se ele entrasse por aquele portão, ele não voltaria mais. Aí diz que daqui a pouco ele começou a gritar. Diz que uma voz do céu de novo falou uma linguagem que ele não conhecia, estremeceu, a criatura soltou e ele voltou. A terceira vez isso aconteceu, ele pegou e voltou de novo para o corpo. Ele olhou que essas coisas aconteceram em 10 minutos com ele. Em 10 minutos ele passou tudo isso. E nessa hora, quando ele acordou e ele voltou a si, aí ele conseguiu abrir os olhos dentro do corpo. Ele olhou, a mãe dele estava com o joelho no chão, clamando por ele, de joelho no chão. Mas clamava, diz que ela gritava, dava para escutar lá fora da casa. Diz que a mãe dele clamava por ele para ele não ir. Clamava, Senhor, não deixa, Deus, não deixa. E ele falou assim: uma pessoa que passa uma experiência como essa não tem como não acreditar no inferno.
E ele fala assim no livro, né? Seria bom todo mundo passar por isso. Aí eu falei, tô fora, mano. Eu quero ir direto para a glória. Diz que em 10 minutos ele passou por isso. Das 19h30 às 19h40. Num sábado à noite. 3 vezes. Diz que quase que ele é tragado. Ele falou assim, se eu entro para esse portão eu não volto mais. Mas a minha mãe gritava. Quando ele voltou assim, diz que a mãe dele gritava, berrava do lado da cama dele. Ele falou que ele sentiu o sangue dele parando, tudo parando por dentro, como se parasse o estômago, o coração dele parou, a boca dele secou, ele foi fechando e diz que ele saiu, ele conta que ele saiu do corpo como se tivesse arrancado assim, um sapato de uma bota. Quem já arrancou um sapato da bota? Ou sabe, você pegou e pluf. Diz que ele falou, fez que ele sentiu assim, diz que ele começou a cair. Depois do dia você lê, o Kennedy Reagan, ele contou isso, reverendo Kennedy Reagan. Eu falei, caramba, irmão, que experiência é essa? Ele tinha 17 anos quando isso aconteceu. 16, 17 anos. Mateus capítulo 25, irmão, a gente tem que entender, mas entender mesmo. Irmão, olha para mim aqui, ó. Você vai encarar a eternidade um dia. Você vai ter que enfrentar ela. Por mais que você vá para sua casa agora tirar um cochilo de tarde, você vai almoçar agora um churrasco, você vai dar uma volta num rio, irmão, você vai enfrentar a eternidade. Eu estou falando para você vai, todos nós que estão aqui, irmão, a gente vai enfrentar um dia isso. A gente vai enfrentar esse negócio. Para nós é uma coisa misteriosa, a gente só escuta a pregação, que a gente nunca foi lá. A gente nunca passou por isso, mas um dia é inevitável que vai passar. É uma certeza que você tem na tua vida, irmão. Tem uma certeza, você vai morrer. E eu também. A gente vai morrer. Se Jesus voltar, é outra história. Mas se Jesus não voltar e você estiver vivendo, você vai morrer. Todo mundo vai morrer aqui. E tem uns que pode ser até hoje. Esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado? Para quem que vai ficar, irmão? Esse negócio todo. Você nem vai usar isso aí. Mateus 25, versículo 1. Pastor, acho que nem vou dormir hoje. Pastor, eu vou para casa, pastor. Eu vou colocar uns palitos assim, ó. Vou ficar esperando o negócio, irmão. Não, você não é salvo, irmão. Você já é batizado nas águas, eu tenho certeza disso, né? Quem crer e for batizado. Não, pastor, acho uma besteira. Você vai ficar jogando a pessoa na água. Nada a ver, para que isso? Olha, irmão. Olha. Como diria minha mãe. Era melhor amputar a mão, hein, irmão, sozinho, sem anestesia nem nada, do que ir para esse lugar. E olha que eu nem peguei a passagem mais pesada. De repente tem criança me escutando aí, eu disse, caramba, vou falar um negócio desse. Vamos falar baixinho. Jesus falou que é melhor arrancar o olho. Pegar uma faca, enfiar aqui, do que ir para esse lugar. Tá, deixa para lá depois. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, e tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Então fala aqui 10 pessoas puras. A lâmpada aqui representa a Bíblia Sagrada, lembra? Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Salmo de 119, 105. A Bíblia diz que todas elas pegaram a lâmpada, ou seja, a Bíblia, e saíram ao encontro do esposo. Então todas elas iniciaram, como eu coloquei no meu estudo, a ida para o céu. E você vai ver que tem muita gente que fica puro, a pessoa se arrepende, pede perdão, e a pessoa fica puro e vai começar a ir para o céu. Só que agora vai ter umas diferenças, ó. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. A palavra prudente significa precavido, cauteloso, que se esquiva do perigo. A palavra louco é que perdeu a razão, fica fora de si, não pensa bem. Então, por mais que todas elas tivessem lâmpadas, Bíblia, e todas elas fossem virgens, puras, eram pessoas que não estavam, entre aspas, no pecado, vamos assim falar, vivendo no pecado. Você vê que 5 delas têm uma diferença ainda, prudentes e loucas. Mas por que isso, pastor? Próximo versículo. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. O azeite nessa época era aquilo que era o combustível daquela lâmpada. Então aquela lâmpada ela não funcionava se não tivesse o azeite. Ele era em combustão. Então quem já pegou alguma lamparina que você colocava querosene dentro? Então ela só funciona enquanto tem querosene. É isso que ele está falando aqui.
Então, só que em vez de querosene era azeite. Então as loucas são aquelas que elas não, como eu coloquei aqui, que elas não mantinham a lâmpada acesa. O louco é aquela pessoa que conhece a palavra, largou o pecado, mas ele não faz manutenção. Não faz manutenção. Ele pensa como as igrejas pregam por aí para cima e para baixo. Uma vez salvo, salvo para sempre, sempre. Isso não existe, irmão, não existe. A salvação, você tem que carregar o azeite junto, senão a lâmpada apaga. Ou seja, quantas pessoas você conheceu até hoje que eram mais santos que você e hoje já não estão mais aqui? Quem conhece pelo menos uma pessoa assim, que chegou até te evangelizar, pregou para você? Esses são os loucos. São aquelas pessoas que até se santificaram, são pessoas que têm a lâmpada, que é a palavra, mas não fizeram a manutenção com unção, com azeite. Próximo versículo agora. Mas as prudentes levaram azeite nas suas vasilhas, com suas lâmpadas. Então as prudentes, aquelas que pensavam, não, eu sei que se eu não tiver azeite ou combustível, a lâmpada vai apagar. Próximo. E tardando o esposo, tosquenejaram e todos adormeceram. Isso que representa que Jesus demora, e essa demora faz todo mundo falhar. Então não tem ninguém aqui que não vai dormir. A gente vai ter uma hora da nossa vida que a gente vai dar uma bobeada, a gente vai fazer alguma coisa e vai dar uma apagada. Está aqui, e tardando o esposo, tosquenejaram todas, adormeceram. Então todo mundo aqui falha, tá? Então não fica jogando pedra em ninguém, todo mundo, por mais que seja virgem, por mais que tenha lâmpada e até tenha azeite, de vez em quando dá uma rateada. A Bíblia diz que todas elas dormiram, todos. Então não fica jogando pedra nos outros. Aí diz assim agora: mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então tem uma hora, quando Jesus estiver para voltar, todas as pessoas vão ter oportunidade. E a pregação, diga assim comigo, vai ser um clamor. Mas vai ter uma hora que Jesus estiver perto da volta dele, a pregação vai ser gritada, a pregação vai ser forte. E a Bíblia diz aqui claramente, diz que perto da meia-noite foi um grito para todas elas acordarem. Então perto de Jesus voltar, a pregação vai ser gritada, vai ser grito para as pessoas acordarem, todas. E a Bíblia diz que elas acordaram. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Só que você vai ver a diferença agora. E as loucas disseram às prudentes, atenção: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Versículo 9. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. O que significa isso aqui? As loucas, elas queriam receber sem pagar. Você escutou o que eu falei? As loucas, elas queriam receber o azeite sem pagar, porque tem um lugar que você vai e compra, que quer pagar o preço: jejum, oração, vir da igreja, buscar. E tem gente que conhece a palavra e não paga o preço. Tem gente que conhece a palavra e está esperando só receber de graça. E a salvação você não vai receber de graça apenas. Você tem que pagar o preço para manter essa lâmpada acesa. Você vai ter que pagar o preço com jejum, consagração. Você acha que eu faço jejum só por vocês? Você acha que eu fico lendo a Bíblia Sagrada só por vocês? Não. O apóstolo Paulo disse o quê? Que eu não posso salvar o mundo inteiro e perder minha própria alma. Não, eu faço por mim também. E quem sabe você vê as pessoas se consagrando e não se consagra. Você conhece a Bíblia? Você vê as outras pessoas jejuando e não jejua. De repente você vê o seu esposo orando e chorando, e você? Você está pagando o preço, você tem que ir lá e comprar, porque a salvação é individual. E agora vai finalizar tudo com o checkmate. Eu vou acabar e vou orar por você. Pode ser essa noite, hein, irmão? Você sabia que pode ser essa noite? Pode ser essa noite que Jesus vai chamar você. E tendo elas ido comprá-lo, ou seja, agora nós vamos lá. E chegando o esposo e as que estavam preparadas de novo. Lembra que Jesus falou lá na primeira parábola? E o que tu tens preparado para quem será? E aqui a Bíblia diz: e tendo elas comprado, chegou o esposo e as que estavam preparadas de novo. Você não está se preparando, irmão. Você tem que se preparar mais. Você tem que pagar o preço, tem que comprar o azeite para deixar a lâmpada acesa. Você tem que fazer manutenção na tua fé. Não sou chato quando eu digo vem quarta-feira. Eu não sei se você vai vingar até quarta, irmão. E se você não ficar vivo até quarta? Cuidado, irmão.
E tendo elas ido comprá-lo, pagar o preço, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas do casamento. Você vê que nós somos a noiva, né? E fechou-se a porta. Então, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, elas tentaram entrar: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que eu não conheço. Jesus não conhece alguém que não se prepara. Ele não conhece. De repente é que nem o Silvio Santos, o Neymar, vamos lá, Michael Jackson. Quem conhece o Michael Jackson? Acho que todo mundo. Você não conhece o Michael Jackson? Não. Quem conhece o Silvio Santos? Pronto. Acho que é mais conhecido que o Neymar. Você conhece ou não conhece? Mas ele não te conhece. Quem conhece o Neymar? Mas ele não te conhece. É isso, irmão. Eu estou te falando, irmão. Não é só você conhecer Jesus. Para você entrar no céu, Ele vai ter que te conhecer. Então não é você conhecer Ele. Você conhecer Ele é a primeira parte. Mas você entrar no céu, Ele vai ter que te conhecer. E aqui esse pessoal que é louco, que não se prepara, a Bíblia diz que ele não conhece. Então eu descobri uma coisa que está lá em Lucas capítulo 19, e aqui eu vou finalizar. Passa a régua, fecha a conta, Lucas 19. Então esses aqui também não foram para o céu. Lucas 12 deu BO, Lucas 16 deu BO, Mateus 25 deu BO. Tudo por quê? Lucas capítulo 19, vamos finalizando. Lucas capítulo 19, versículo 41, e aqui eu acabo e nós vamos orar. Pastor, foi um pouco mais extensa a pregação. Hoje precisou, tá, pessoal? Precisou. Quem quer viver eternamente com Jesus? Acho que vale a pena uma pregação de 35 minutos, né? Vale ou não vale a pena 35 minutos? Tá bom, né, irmão? E quando ia chegando, vendo a cidade, Jesus chorou sobre ela. Mas por que Jesus chorou? Jesus não era de se emocionar, irmão. Por que Jesus chorou sobre ela? E aí diz assim, dizendo: se tu conhecesse também, ao menos nesse teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Vocês não estão dando bola, vocês não estão entendendo. Jesus chorando: essa cidade não está entendendo, eles não estão me compreendendo, eles não estão me conhecendo, eles não estão se dedicando. E aí ele diz assim agora, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e te sitiarão, e te estreitarão por todas as bandas, que é a representação do inferno, tá? E te derribarão, a ti e os teus filhos dentro de ti, os teus planos, teus filhos dentro de ti, tudo que você pensava em fazer e tal. E a Bíblia diz assim, e a ti e os teus filhos que estão dentro de ti que estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre tudo aquilo que você pensava vai se desmoronar. Pois, você lê comigo agora, vamos. Não conheceste o tempo da tua. Sabe o que significa isso? As pessoas vão perder o time. Na hora que elas quiserem se salvar, elas perderam aqui na terra o tempo da. Isso. Se você notou que o rico, ele quis voltar. Você viu que essas mulheres bateram, as virgens, né? Elas bateram na porta querendo entrar. Então você vê que as pessoas estão se perdendo. Elas vão querer serem, elas vão desejar a salvação quando já não dá mais tempo. Então quando não der mais, a pessoa vai querer. E Jesus vai chorar porque ele não tem mais nada o que fazer. Porque ele falou que o tempo da tua visitação é hoje. Mas hoje a gente não vem para a igreja. A gente está muito envolvido durante a semana de vir na igreja. O pastor Mike já falou, irmão. Mas eu já cansei de falar aqui. Sabe que eu consegui, vamos dizer assim, 70% da igreja. 65%. 60%. Eu consegui 60% da igreja das pessoas que vêm domingo, virem na quarta e na sexta. 60% eu já consegui. Mas 40% não está nem aí. Vou no domingo lá. Tchau, irmão, cuidado. Um dia você vai querer dizer assim, agora eu quero, e aí não vai dar mais. Aí você vai querer cumprir o teu chamado. Aí você vai querer entregar toda a tua empresa aos pés de Jesus. Aí você vai querer voltar para ficar junto com a tua família. Aí você vai querer, mas daí, irmão, já era, já foi. Aí você vai dizer assim, não, mas agora eu não vou beber mais. Agora não vou beber mais. Agora eu não vou mais me prostituir. Não vou mais ver coisa errada na internet. Acabou, irmão, já foi. Você perdeu o tempo. Você não comprou o azeite. Você não fez a manutenção. Isso dá problema, irmão. Aí você vai querer cumprir o negócio e você perdeu o tempo da visitação. Era essa a mensagem que eu tinha para você. Só mais um versículo, vai? Provérbios, Apocalipse 20, 14 e 15.
Apocalipse 20, eu não sou muito pregar Apocalipse, mas hoje vai, né? Apocalipse 20, 14 e 15. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida e foi lançado no lago de fogo. Então, se eu fosse você, eu oraria, eu lutaria para esse tal de teu nome, Michael, Felipe, Catiane, José, Helena, que se teu nome esteja lá. Se o teu nome não estiver nessa lista, irmão, se o teu nome não estiver lá, você não entra. Pastor, como é que eu faço para o meu nome ficar lá e manter meu nome lá? Porque ele pode apagar. Como é que eu faço para o meu nome se manter lá? Se consagra, irmão. Se consagra mais. Qual foi a última vez que você fez jejum? Qual foi a última vez que você, nessa semana, fala para você mesmo, qual foi a última vez nessa semana que você orou, até chorar na presença de Jesus, e Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, Jesus, como é bom estar na tua presença, e daqui a pouco você se quebrantou. Qual foi a última vez que você fez essa semana? É isso, irmão, que eu estou falando. O problema da maioria das pessoas vai ser a falta de preparação. Elas não se prepararam. Elas prepararam a faculdade delas. Elas prepararam e conseguiram pagar todo aquele apartamento. E até deram um salto de alegria. Paguei todo o meu apartamento. Comprei aquele campo. Comprei a caminhonete dos meus sonhos. Consegui ir para Punta Cana. Oh, Punta Cana. Oh, Punta Cana. Mas não se preparou para o céu. Boa sorte vocês. Boa sorte para cada um de vocês. A salvação vai ser extremamente individual. Pode aplaudir Jesus. Se coloque em pé. Quem entendeu o recado? Pode ser essa noite. Eu não preguei isso aqui porque você vai para o inferno. Eu preguei isso aqui para te ajudar. Quem está vivo aproveita e faz assim, ó. Coisa boa, né, irmão? Rapaz, pode ser essa noite que você, ó. Pode ser. Não sei, pode ser. O Senhor Jesus, ele falou, o pastor Jaime fala isso com frequência, né? Estar com Cristo é incomparavelmente melhor, né? Se Jesus me chamar, eu não vou dizer assim, Jesus, deixa ela dar um beijo na Catiane, estou fora, mano. Não, eu amo ela, mas na hora que Jesus me chamar, acabou, né, mano? Dá um abraço no meu filho, tô nem aí, mano. Jesus, é que eu tenho que pagar o apartamento. Não, chamou, já era. Agora, se você estiver caindo, irmão, aí tomara que tenha alguém que nem a mãe do Kenneth Reagan orando. Ela estava berrando, né? Ela berrava por ele, berrava, gritava por ele, que ele tinha parado, né? Ele deu 3 paradas nele, né? Das 7h30 da noite, num sábado à noite, né? Das 7h30 às 19h40, né? 10 minutos ele teve 3 paradas. E trancou tudo, perdeu a respiração, trancou. O sangue parou tudo. Levante as mãos aos céus. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. O rei está voltando. Verdade, Jesus. A trombeta está soando. Aleluia. O meu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Aleluia.